Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um dia aqui na nossa sede da YGO. Sexta-feira No iCast pra vocês. Não sei quem acompanhou a live na semana passada, sexta-feira também. Então, quem não acompanhou, comece a acompanhar no Instagram. Sigam a gente, YGO.ag. No nosso TikTok também. Hoje a YGO, eu não sei se quem acompanha aí, mas é o TikTok mais seguido aí de agências a nível nacional. Isso porque você ainda não dançou, né? Exatamente. Nem você, né, Gustavo? Tem que sair. Já dançou? Já encarou? Olha lá, acompanha lá que vocês vão ver. Não, e é legal porque esse iCast que a gente tá fazendo aqui, o pessoal de conteúdo tá torcendo pra gente errar. Tá torcendo pra cortar ali e soltar, entendeu? Esse que é o pior. Já saiu no grupo da empresa. É que não dá pra virar a câmera, mas tem uma galera olhando ali torcendo pra gente errar. Boa, sensacional. Mas assim, pessoal, a ideia hoje é a gente falar de alguns temas, né? A gente vai falar um pouco aí do cenário de mercado mesmo, de agência, mercado publicitário. A gente vai trazer aqui algumas dúvidas que muitas pessoas perguntam. Então, se você também tiver alguma pergunta, que quiser colocar alguma coisa, chama a gente no Instagram, chama a gente lá no YouTube, no TikTok, enfim, fiquem à vontade, tá? Acho que essa ideia, a gente quer trazer um pouco desse mundo digital, que querendo ou não é muito novo ainda, para as pessoas, né? Ter esse acesso, esse conteúdo que a gente quer disponibilizar para todos. Então, essa ideia. E o Gustavo também quer falar um pouco aí dessa... Não sei se quer puxar algum tema aí, Gustavo. O que você tá pensando aí para hoje? Eu não falo tão bonito como você, mas vou arriscar aqui, hein? Eu acho que vale destacar primeiro, pessoal, a organização do iCast, o quanto ele está evoluindo, agradecer o time da Mai, agradecer o time de conteúdo de brand aqui da YGO. Sensacional, a gente tem até ata agora aqui, pessoal. Então, vocês falam tanta besteira que a gente vai pontuar o que vocês vão falar. E muito legal, então a gente está super feliz. Outra coisa que é muito bacana também, vocês estão percebendo, estamos patrocinados hoje. O pessoal do nosso cliente querido Verde Campo muito mandou bom. alguns recebidos para a galera que está aqui no escritório, todo mundo feliz, né? E aí até brinquei antes de entrar aqui no iCast, o Gá comendo chocolate e depois aqui vem pagar de fitness aqui. Mas tá pago, né? Mas sensacional, Gá. E aí, Gazão, tá feliz, cara? Mais uma sexta-feira. Feliz demais. Sabadão é dia de trabalhar ou não? Opa! Que a gente não para, mas... Bom, fico feliz com o projeto. Acho que a gente tem muita coisa pra ensinar aqui, muito do que a gente vive no dia a dia. A gente hoje conta com muitos clientes super relevantes no mercado. De repente, a gente passa por coisas aqui que pode ajudar outras pessoas que estão passando por problemas parecidos. Então, acho que é a ideia do podcast. Acho que a gente tem as redes sociais ali abertas para a galera costuma mandar bastante pergunta, muito sobre o cenário, pergunta técnica. Então, acho que é legal a gente ter um papo aqui mais extrovertido, mais leve, mas ao mesmo tempo sério e técnico ali pra gente ter uma super relevância aí nesse mercado. Sensacional. Razão. E aí, pessoal, acho que seria muito legal vocês se apresentarem de forma rápida, depois passa pra mim. Se quiser começar o senhor Gibi Secar. Começa você é então bom vou nisso. começar então. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Santana, sou pai da Manuela e Maria Eduarda. Vou casar, né? Já adiou umas 2 vezes, não sei se é Deus. Tô brincando, mas em setembro eu não escapo. Então sou minha futura esposa Giovana. Trabalho com digital há 9 anos. E aceitei o desafio de vir para a YGO em 2018, em abril de 2018. E de lá para cá, o resto é história. Vocês vão acompanhar nos próximos capítulos. Passa a bola pro Gazão agora. Isso aí, eu sou o Gabriel, sou responsável pela parte do movimento aqui da YGO. Cara, a história é bem engraçada. Conheci o Dib em 2016, quando a YGO ainda era uma empresa de hotspot. Acho que a gente vai contar um pouco essa história mais a fundo. Mas desde 2016 a gente se conheceu, e por coisas de idas e vindas do mercado, oportunidades que vieram em 2019, eu vim definitivamente para o YGO, e hoje é um super prazer contar com isso. Vim de um mercado de gestão de frota, de rastreamento. Mas sempre tecnologia, né? Mas sempre tecnologia, soluções de tecnologia voltada para esse mercado. E a partir disso, a gente trouxe um leque muito grande aqui para o YGO, com esse know-how, com bastante Big Data, bastante integrações API, e a gente migrar um pouco
isso para o digital, voltado para o mercado de e-commerce, acho que foi super, super gratificante e super valoroso assim, para a experiência profissional como um todo, né? Boa. Sensacional, Gá. Bom, pessoal, meu nome é Gibi, eu sou um sócio da Wigo. Costumo brincar que eu sou um grande sonhador com muito esforço, né? Quando a gente une essas duas pontas, a gente consegue chegar em caminhos e trilhar caminhos muito, muito inteligentes e legais, né? É importante sempre ter essa visão. E falando um pouco de mim, né? Eu trabalhei na Dell antes de fundar o Wigo em 2016, né? Onde eu sempre quis empreender, sempre tive essa vontade de ter um negócio. Eu ainda não sabia se eu iria empreender no mercado publicitário, ou no mercado, ou enfim, outros mercados. Mas as coisas começaram a acontecer muito rápido. Já em 2016 eu consegui uma representação muito forte de uma ferramenta onde a gente captava leads em estabelecimentos comerciais e, consequentemente, dali a gente gerava dados e aí desses dados eles se tornavam ações de réguas de CRM que, consequentemente, destravavam demanda em estabelecimentos comerciais e as coisas começaram a acontecer. E a gente começou a entender um pouco mais da questão do digital. Enfim, a gente vai contar um pouco da história da Wigo, mas obviamente que acaba casando muito com a minha história, com a nossa história aqui dos três. Mas tenho certeza aí que a gente vai ter muitas oportunidades para falar, né? Com certeza. Então, isso é um pouquinho aí do Gibi. Sou formado em administração de empresas pelo Mackenzie e pela Faculdade da Vida, né? No porta a porta, quantas vezes lá no passado. E acho que é isso, pessoal. Depois vocês vão acompanhar bastante, um pouco a gente vai falar bastante da nossa história, a história da empresa, vários pontos legais, vivências, né, que a gente passou. E que vocês vão perceber muito essa questão, né, do esforço, o empenho, a vontade de fazer acontecer e o sonho, né, que sem sonho a gente não chega em lugar nenhum. E é isso que eu sempre falo pro time, né, Gá? Cara, sonhar é a essência de tudo, muitas vezes. E tem gente, infelizmente, tem pessoas que nem sonham mais, né? Exatamente. Então, vai muito disso. Sensacional, pessoal. Sensacional. Acho que o Gibi acabou até puxando o tema, o próximo tema, que era realmente o começo da Wigo, como começou essa ideia. Gosto de... Muitas vezes alguém me pergunta, pô, Gu, mas você fala que a Wigo começou em 2018... ou 2016, confuso e tal. Fala um pouquinho pra gente, Gibi, como começou a Wigo e aí por que muita gente se confunde quando fala de 2016 e 2018. Legal. Bom, acabei falando um pouquinho, né? Acabei soltando aqui alguns pontos, mas em grandes linhas, a Wigo ela sempre teve a visão de entender o cliente. Né, onde eu escutei uma aula, foi muito interessante, né, o professor ele perguntou o que é certo e o que é errado. Né? Ele falou uma coisa que era óbvia, falou, isso é certo. E todo mundo, sim, tudo isso é certo. E aí ele falou que, na verdade, quem decide o que é certo e o que é errado é o cliente. Então, em resumo, o que eu aprendi ali é conseguir ouvir e entender as necessidades do mercado e não o que você acha que o mercado precisa. É ouvir o mercado porque ele vai te falar o que ele precisa. Então, consequentemente, lá no começo, a gente começou com eu comecei com uma visão de tecnologia, então era uma empresa focada e se posicionando dessa forma, e de captação de dados, e nutrição desses dados, através de CRM. Desse trabalho, a gente começou a ver a necessidade de quantificar esses dados. Né? E aí foi um primeiro papo que eu conheci o Gabriel, né, que ele comentou que foi em 2016, já conhecia com esse viés. Então, naquele momento, a gente tinha que achar modelos para quantificar o investimento daquele cliente em cima da base que ele gerou através do nosso sistema. E ali surgiram várias campanhas, alguns cases já, e muitos deles falando do digital, da necessidade, da dor. E uma coisa que eu aprendi desde cedo se você não sabe fazer com excelência algo, não se coloque para fazer. Aprenda, se desenvolva e ação, né? Também não adianta se desenvolver e não ter ação. Então são coisas que andam em conjunto. Uhum. E aí naquele momento eu enxerguei uma oportunidade. O Gustavo, ele já é meu amigo de infância, né? Conheço ele há mais de, acho que 20 anos, né, Gustavo? 20 anos já? Passa rápido, hein? Impressionante. E a gente também fez faculdade juntos, então a gente continuou um contato muito grande, a gente já empreendeu em outros projetos no passado, isso com 14, 15 anos, meio doido, né? Só que as nossas vidas elas acabaram tomando rumos diferentes.
eu poderia arriscar muito nessa questão de empreender, né? Eu não tinha custo, etc. Já o Gustavo, ele teve uma filha, uma esposa, ele aluguel, enfim, várias responsabilidades, né? Que uma pessoa de 30, 35, 40 anos normalmente tem, ele com 18 anos já tinha. Então, isso fez um motor também para ele crescer muito forte dentro do mundo corporativo. E aí, a gente namorando, né, entre aspas, ali na escola, na faculdade, então eu falando do projeto, ele gostando, eu falava, Gustavo, vem pra cá, que dá pra gente fazer muita coisa, dá pra gente crescer muito com a frente do digital. E ele, pô, mas não dá, eu tenho N responsabilidades aqui a cumprir, etc. O Pedro vai contar também como é que foi essa transição. Mas um certo dia ele topou, né, e aí a gente trouxe o digital pros clientes, e que em questão de meses, aí 2 meses, 3 meses, isso se tornou uma realidade. Então isso já representava 90% do nosso ticket. Consequentemente, o core da empresa ele se tornou uma agência de digital, de performance, então sempre com foco na venda. Obviamente, a gente tem clientes também que a gente trabalha 100% marca, então uma etapa diferente do funil, mas que no final das contas, no final do dia, a gente acaba olhando a última linha, né, que é a venda. Depois ele quer falar um pouco, Gustavo, como é que foi esse momento? Eu acho que acabou acontecendo de forma... não vou falar inteligente, mas ela aconteceu de forma natural, visto que quando a gente começou a conversar, a gente já começou a falar de ser uma agência e não a gente já montou o business, já enxergava, nisso, né? Já enxergava um negócio diferente, mas a gente não tinha dinheiro nem para criar talvez um outro CNPJ, e principalmente eu sempre falo para todo mundo, talvez, Gus, se você pudesse dar o maior conselho, independente se a pessoa está empreendendo, se a pessoa está trabalhando, o que você, cara, poderia falar para essa pessoa? E eu vou falar isso para as minhas filhas sempre, e para todo mundo que já teve a oportunidade de conversar comigo, certamente já ouviu falando disso, que é network. As pessoas que passam por você, então no caso, por exemplo, quando você estava empreendendo, você conheceu pessoas que viraram clientes, que viraram amigos e que são clientes até hoje. E a mesma coisa no corporativo. Eu e o Gabriel, a gente veio do corporativo, mas você pega os clientes também, a mesma coisa. Então, pessoas que trabalharam com a gente viraram cliente, mas continuam amigos. Então, quando você faz um bom trabalho, independente da posição que você esteja, sempre vai valer a pena, sempre. É aquele negócio, né? Às vezes a gente está trabalhando meia-noite, 1h da manhã, e aí alguém está viajando, e a gente pensa assim, pô, ninguém tá vendo. Por que eu tô fazendo isso? Mas Deus tá vendo, cara. Deus tá vendo as pessoas, o resultado ele vai falar por si só, e aí eu tenho certeza absoluta que um dia vai valer a pena. Então, eu tenho certeza absoluta que vai ter alguém da minha equipe do Sem Parar olhando isso, pessoas que são clientes, vão falar, caraca, o que o Gu tá falando, ele tem razão. E, pô, isso pra mim é uma coisa que não tem preço. Então, quando eu topei esse desafio, era um desafio para realmente empreender em uma agência. Era visando um sonho de coisas que eu já fazia no meu dia a dia, de coisas que a Waigo ela tinha como base, e a gente sabia que poderia aumentar o ticket médio, mas a gente já via a Waigo como uma agência em 2018. E hoje, olhar para trás, né, e a gente começa a falar de momento, eu acho que a gente se complementa muito aqui, nós três, com habilidades diferentes, com perfis diferentes, e que fazem com que no cruzamento, né, quando bate ali no liquidificador, a gente se torne realmente um time incrível. E cara, assim, para finalizar, né, quando eu falo de momento, que é um dos tópicos, você olha de 2018 para cá, se passaram 5 anos, né? E aí a gente com uma parceria gigantesca com o Mercado Livre, a gente com projetos absurdos na plataforma VTEX, Facebook, Instagram, né, hoje o grupo Meta, entre os top 20, entre as top 20 agências que mais investem com qualidade no grupo, de, sei lá, 3.500 CNPJs abertos de agência. TikTok com uma parceria incrível, e aí como o Gá disse, não sei se nesse podcast, mas eu sei que ele falou, com mais de 500 mil seguidores, um time de quase 100 pessoas que fazem parte do núcleo Waigo. Cara, assim, é incrível, né? E aí, Gá, já puxando a bola para você, quando você topou
virar a chavinha. Uhum. E tem uma história com a iGo antes mesmo dela se tornar uma agência, né? Isso é muito louco. E quando a gente começou a conversar, eu já via você como uma pessoa muito especial. Tanto nas habilidades, né? A gente prestava serviço já com você, mesmo sem ter recurso, você sempre mostrou muita vontade. Mas eu vi algo muito diferente em você, porque você não colocava a mão em projeto para finalizar o que te pediam. Você colocava a mão no projeto para fazer o que você achava que seria melhor para o cliente, né? Às vezes, até eu acho que o Diego falou uma coisa muito inteligente. Ele falou assim, o cliente ele tem sempre a razão. Mas é legal porque às vezes a gente mostra pro cliente que o que ele acha não é a razão naquele momento. E a gente começa a entender tanto do negócio dele que ele fala, caramba, você faz parte do meu negócio, que é a essência que os nossos clientes falam muito da gente, né? É aquela questão do olhar de dono, né? Você se colocar no lugar do cliente. É a essência, né? É a essência. Você tem que saber o começo, meio e fim daquilo que você está fazendo. Você não tá numa obra que você só enxerga até esse muro. Você começa a enxergar além do muro. Você começa a enxergar o que você está fazendo, vai impactar ali na venda final do cliente e o que isso pode abrir de possibilidades. Então, sempre foi uma questão de visão que eu tive, que eu aprendi durante a vida. Acho que nada que a gente passa é por acaso, né? Todas as experiências que a gente tem, em algum momento vai se convergir com alguma coisa que a gente precisa no momento certo, na hora certa. Verdade. E eu acredito muito nisso de propósito, né? Do que Deus faz com que a gente viva para que a gente cumpra um propósito por meio daquilo. Então, as pessoas que a gente encontra, onde a gente trabalhou, onde a gente estudou, se a gente tomou um café ali no shopping, encontrou uma tal pessoa. E muitas vezes sem entender, né, Gá? Exato. Fala pro pessoal qual que era o primeiro salário seu aqui na Igo. Cara, você lembra? Na época do Hotspot era R$100, né? 150 reais. 150. 150? Ô, louco, 100 não. Pô. Mas é muito engraçado, né? Porque o Gá é um cara que poderia estar ganhando muito mais, mas ele acreditou no propósito, ele acreditou na ideia, ele acreditou no projeto. E aí ele tomou frente e hoje é um sócio da agência, né, da iGo. Muito mérito, né, Gá? Total. Sim. De acreditar, de estar junto, de desenvolver, de buscar. E assim, é muito gratificante, né? A gente poder estar aqui nós três. Só nós sabemos, né, toda a trajetória, toda a jornada de como foi, desde quando a gente tava ali, né, na rua levando os móveis, cara, de madrugada. Quase morrendo. E tem história. Um dia a gente tem que pegar só pra falar das histórias, cara, que a gente passou. É muito engraçado. Mas é isso, assim, a iGo, ela não começou com investimento, né? Então, como a maioria das empresas começam. Sim. Então, era tudo muito na raça, muito no braço mesmo. As pessoas que acreditaram no projeto, a maioria estão conosco ainda. Enfim, então acho que sim, isso é muito gratificante e é construir, né? É transmitir isso para as pessoas. E aí, tem um ponto bem legal que o Gá falou, que é se imergir no cliente, né? Entender ele para a gente conseguir enxergar além, com esse viés de marketing, essa visão de venda, de projeto, para ele. E isso é muito enriquecedor de você você trabalhar e ter uma agência pelo fato de você entrar em várias empresas de diversos segmentos, diversos modelos de negócio. Exato. E você conseguir fazer e tracionar um trabalho lá dentro. Então, se a gente pega hoje, a gente atende banco com Santander, segmento de moda, C&A, varejo extremamente agressivo, educação, Mackenzie, por exemplo, alimentício, Coca-Cola, Verde Campo, aí tem tá até tomando. Saúde, o Grupo DASA. Enfim, entre outros, a fitness, né? Biorritmos, o Grupo Smart Fit. Enfim, entre outros segmentos. E aí você começa a ver, né? Como é que serviço se comporta? Como é que produto se comporta? Como é que você leva uma LTV, por exemplo, né? Então, um trabalho de longevidade do cliente, faturamento, né? De que você consegue trazer através dele para produto. Como é que você trabalha a recorrência, fidelização? E daí vai, né? Então tem muita coisa legal, muito conteúdo bacana que você acaba aprendendo, né? No dia a dia. E compartilhando isso, eu acho que por viver essas diversas experiências em diversos clientes, a gente começa a encontrar pontos de intersecção, que são problemas que acontecem em todos os lugares, porém
em algum lugar é resolvido de uma forma, e a partir disso é um gatilho para que seja resolvido em outro cliente com uma solução parecida com aquela, porém adaptada ao negócio. Sim. Então, acho que esse é um ganho gigantesco de ter essa diversidade de serviços operando na agência, né? E outros países também, né? Então, países. A gente tem clientes nos Estados Unidos, agora a gente tá com um cliente com operação no México, a gente tá criando algumas campanhas para lá. Um cliente muito grande, um dos maiores importadores de vinhos da Argentina, né? Um cliente argentino, no caso. Importadores para o Brasil. Então a gente acaba pegando muitas questões culturais, questões enfim, de demográficas mesmo, que são muito, muito enriquecedoras também pro aprendizado como um todo, né? Com certeza. É verdade, time. Pô, muitas histórias, né? Quando a gente começa a pensar, eu acho que a gente poderia ficar aqui a noite inteira contando de situações que a gente já passou, mas que certamente tinham um porquê disso, né? Então, olhar para trás, ver que tudo valeu a pena e que é só o começo, né? Como a gente costuma dizer sempre. Bom, pessoal, então a gente falou de algumas coisas super legais e aí eu vou mandar uma pergunta para vocês. Aqui, já puxando... Gustavo é o rei da pergunta, hein? É o rei da pergunta. Vai pro Dib, então. Isso aqui. Dib, conta pra gente, cara... A gente falou de... Você chegou até a dizer um negócio que eu achei muito legal na sua fala sobre o porquê ter uma agência, basicamente. Você falou, pô, aqui a gente tem outras empresas, produtos, serviços, a gente consegue levar coisas novas pro mercado, então um dos pontos que ela falou. Qual que é o diferencial da WhyGo perante as outras, na sua visão, assim? O que você acha que a gente tem que os outros não têm? Legal. O que acontece? O nosso trabalho, quando a gente fecha com o cliente, de certa forma, ele é muito qualitativo. Porque quando você fecha no contrato, tá lá, gestão, otimização e criação de campanhas dentro do digital. Né? Com o objetivo do quê? Objetivo, captação de lead. Legal. Ok. Eu posso veicular uma campanha para captar lead, eu posso usar a melhor segmentação, eu posso usar o melhor investimento, eu posso usar o melhor tudo. Mas, se eu não me imergir no cliente e eu entender o processo como um todo, não vai dar certo. Pode ser até que dê, mas ele pode acabar tendo um nível de maturidade que não vai crescer. Então, o nosso diferencial é conseguir se imergir no cliente entendendo do começo até o final. Então, a gente entender, desde o momento onde eu capto esse lead, por exemplo, nesse trabalho, até a gestão desse lead e até a finalização da venda. E entender quem que é esse lead. Então, ouvir também o feedback do time comercial, se imergir junto. Então, é realmente entender de ponta a ponta e entender que esse cliente, ele precisa de você. Né? Ele está te contratando porque ele precisa de você. E dar o máximo, né? Isso está muito na nossa essência, e, consequentemente, isso cai também para os nossos liderados. Então, um líder rege pelo exemplo. Então, a gente precisa mostrar isso, a gente mostra no dia a dia, para as pessoas que estão aí na gestão das contas, etc., esse corpo de vontade de fazer acontecer. Então, isso é muito bom e por conta disso que a gente vem desenvolvendo, e esse é o nosso maior diferencial, eu acho. Até complementando alguns pontos, acho que é exatamente isso. E quando a gente vai olhar por diferencial quantitativo, eu diria que a WhyGo ela tem processos muito bem definidos, e aí quando a gente vai olhar para o mercado, a gente se destaca muito pelos processos que a gente coloca aqui dentro da empresa. O outro ponto, nós somos uma agência 360 e eu acho que a liderança ela se destaca muito por isso, por terem qualidades diferentes e faz com que a gente esteja próximo do nosso time. E aí o principal, para fechar, é que a WhyGo ela nasceu com a essência de desenvolvimento e BI, e aí quando a gente vai olhar o que a gente leva para os clientes, a gente toma decisões pautadas em dados. Quando a gente vai analisar o mercado, a gente vê que falta muito isso ainda no mercado. Então, quando a gente faz as campanhas e até mesmo clientes que têm um bom atendimento e emergem no cliente e tem uma boa... consegue entender, mas ele não consegue chegar e tomar decisões através de dados. Ele não tem essa essência dentro da empresa. E aí quando a gente vai falar de mídia, eu acho que o digital... Cara, eu vim de vendas não presenciais, eu olhava para televendas, mas vim da área de BI. E lá a gente tomava decisões pautadas em dados, não tinha achismo. E quando eu olhei e comecei a me apaixonar por esse mercado, eu lembro que a primeira coisa que eu vi foi, caramba, tudo no digital é quantificado? Então peraí,
essa base já vem pronta pra mim, se eu pegar essa outra base eu tenho a resposta do que eu quero, eu não preciso ficar criando hipóteses como eu tinha que criar no televendas ou na loja física. Aí eu falei, opa, peraí. E aí quando a gente começou a desenhar o projeto iGo, a gente colocou que o coração e tudo que a gente faria aqui dentro seria pautado em dados. Então, concordo, acho que o nosso diferencial qualitativo, e se a gente for perguntar para os nossos clientes hoje, eles vão destacar nosso atendimento, eles vão destacar a vontade que a gente tem de fazer crescer, mas eu destacaria como ponto principal, não sei vocês, como a gente entrega os dados e por que as nossas campanhas performam mais do que a concorrência. Com certeza. Inclusive, você falou desse lado quantitativo, né, que é muito forte. Eu lembrei de uma experiência, não vou falar qual que é a marca, mas é uma varejista gigante de moda também. E... Você que era a Apple que você ia falar. Não, a Apple não, ainda não. Mas foi um movimento muito legal, porque a gente rodou uma campanha, né? E aí o custo por aquisição, né, o CPA, ele estava variando ali na casa dos R$180 mais ou menos. E aí o gerente de e-commerce me ligou, meio desesperado, e falou, Gibi, cara, não dá pra ter esse CPA. Cara, eu não consigo, não tem como. Eu falei, mas por quê? Cara, o meu ticket médio ele é de R$130. Como é que o meu custo por aquisição vai ser... Não tem como. A conta não fecha. Você concorda? Eu falei, cara, eu entendo a sua visão, mas eu discordo. Aí ele, como assim? Cara, consegue entrar em call? Né? Aí eu entrei em call com ele, peguei uma planilha, mostrei a recorrência que ele tinha depois que ele tem a primeira compra, né, de um novo cliente, a recorrência que ele tinha durante um período de 2 anos. Então eu já tinha esse estudo, né, por isso que eu não segurei a campanha, ele tinha pedido para pausar, mas eu segurei ela até ali, porque aquele CPA ele se pagava, porque aquele cliente ele gerava uma recorrência de compras. Cada 2 meses, a cada 2 a 3 meses ele comprava. Então assim, na média, ele conseguia criar uma recorrência que se pagava muito. Então ele tinha vários tickets. Um cliente gerava 2, 3 mil de faturamento para ele no ano, ou 2 anos, que consequentemente aquele ticket médio, aquele custo por aquisição era muito pequeno. Entrava como orgânico, né? Depois ele começava a entrar pelo orgânico, ele conhecia a marca. Então assim, em grandes linhas, é você conseguir olhar os dados para tomar decisão. E esse gerente como falou, puta, eu nunca tinha tido essa visão, faz sentido o que você tá me falando, eu concordo, e a gente vai manter. E foi muito engraçado porque depois isso se comprovou, né? E consequentemente mudou o jogo lá dentro. E eles não tinham muito essa cultura, e por isso que eles talvez não estavam conseguindo dar certo, até com outras agências, outras empresas. E o negócio andou de uma forma absurda, a gente dobrou o e-commerce deles em questão de 4, 5 meses. Então foi um movimento muito, muito legal. É sensacional, óbvio, né? O que o Gibi disse, a decisão dele foi 100% pautada em dados e não numa visão macro. Então, no final das contas, a gente leva isso como diferencial. Não sei quem está assistindo aqui, não sei se você toma a decisão exatamente por um KPI, um indicador que você consegue enxergar de primeiro momento, mas é muito legal você olhar ele de modo aprofundado, né? O Gibi deu exemplo, eu pensei em outro de varejo agora, onde a gente estava analisando as campanhas, eles falaram, cara, eu tenho 100 milhões para investir no ano, só que a gente não vai aumentar o investimento para 2023 e 2022 e eu quero o mesmo resultado. Na verdade, sim, eu quero aumentar minhas vendas. Falei, putz, beleza, vamos analisar. E quando a gente começou a analisar, e aí a gente vai olhar para a mídia ativa, a gente viu que ele deixava no posicionamento automático, né? Aí o pessoal mais técnico vai entender na hora de rodar as campanhas. E quando a gente quebrava, olhava o histórico de 2021, a gente via que o Instagram tinha um CPA de 28% menor do que o de Facebook. Então o que a gente percebeu? Se a gente conseguir tirar do posicionamento automático, colocar no manual e colocar mais investimento para o Instagram, com a mesma janela de investimento dos 100 milhões, a gente teria um resultado super positivo. E aí, obviamente, cruzando com criativos, cruzando com formatos, as derivações também têm que ser feitas de formas inteligentes. A gente conseguiu não passar de 28%, não chegar nos 28%, mas a gente reduziu em 35% o CPA, resultando em 15 milhões a mais de vendas projetadas no ano. Então, mais uma vez, pessoal, eu bato na tecla. O diferencial de digital sempre será dados. Com certeza. Sensacional. E aí, Gá? Como falaram que eu sou o rei da pergunta, eu já vou jogar outra pra você. Cara, pandemia, o que mudou?
O que mudou quando a gente olha o cenário antes pandemia, pós-pandemia? Cara, eu acho que a pandemia acelerou muito a confiança no digital e o entendimento de que o digital é verdade. Ele acontece e ele é viável, ele se paga, ele é o futuro e ele se tornou presente. Acho que a gente precisa de às vezes um empurrãozinho para se movimentar, né? Precisa acontecer alguma coisa pra gente deixar de fazer o mesmo e começar a encontrar novas oportunidades. Foi empurrão, né, Gá? Exato. E a pandemia, eu acredito que foi isso. Acho que tudo teve que ser migrado pro digital. Soluções nasceram disso. Nossa, lembra? As madrugadas. Pra mim foi... Acho que pra gente foi super... Mas uma pra pós-graduação, você principalmente, né, cara? Ali, quando você de bus ali pra montar o sistema do cliente do dia pra noite, viabilizar a venda online. E fora a comunicação, viabilidade de integração de sistemas, assim, coisa de um final de semana, sexta-feira, na segunda já tem que estar pronto, então aceleração, não para, não dorme, mas super valeu a pena, porque isso foi uma aceleração que era necessária para estar colhendo os frutos durante a pandemia ali, né? E eu vejo que tanto na área de tecnologia, quanto na área de e-commerce, quanto na área de tratativa dos dados, né? O quão isso foi acelerativo para esse amadurecimento dos processos. Você vê o Google, por exemplo, que agora nesse ano já está migrando para o GA4, enfim, foram coisas que foram plantadas há tempos atrás, mas que trouxe uma aceleração, porque hoje o número de apps aumentou bastante, o número de multicanalidade, né? Quando a gente fala de vendas em vários pontos, não só no e-commerce site, mas às vezes no e-commerce mobile, no app, às vezes no próprio televendas, às vezes você conseguir trazer essa variação e esses dados em um lugar só. Então isso traz essa aceleração nesse caso, né? Me fez lembrar, em 2016 mais ou menos, eu tinha uma conversa na empresa que eu trabalhava, onde juntou todos os executivos e a gente estava dizendo o time de digital, né? E no caso eu era das pessoas que estavam na sala, e a gente mostrando para eles a importância do digital para a loja física, e todo mundo contra. Todo mundo contra. Esquece, a gente não precisa disso. Não, mas pelo amor de Deus, vamos aumentar o investimento aqui porque reflete na loja física. E aí, mandar um abraço pro pessoal do Facebook. Na época a gente foi para lá, fez um estudo super legal mostrando o impacto das vendas nas lojas físicas com a mídia. Então, por exemplo, o Gabriel, ele era impactado e depois de uma semana ele comprava numa loja física. Mas, cara, que loucura, né? Hoje em dia não existe isso. Hoje em dia essa discussão não existe. Os caras já entenderam, né? E aí, Dibi, puxando pra pandemia, e quando a gente olha pra cliente, como que foi? Cara, foi uma loucura. A palavra é essa. Eu lembro até hoje, quando estourou, né, a pandemia. Inclusive eu peguei uma semaninha lá, né? Sei lá, uns 5, 6 anos que eu não conseguia sair 2 dias. E, cara, do nada. Não esperava, né? Esperava. E aí a gente viu o que estava acontecendo. E aí eu comecei a receber ligações, né? A gente perdeu na época mais ou menos uns 20 clientes em uma semana. Loucura. Quando eu falo que a gente perdeu 20 clientes em uma semana, eu tô falando em faturamento, tá? Porque a gente ajudou muita gente. Então a gente acabou continuando o trabalho para poder dar essa força para esses empresários. Teve alguns que não teve o que fazer. A gente teve cliente que fechou. A gente teve que... realmente foi bem complexo, né? Porém, isso durou mais ou menos 2 meses. E aí... Mas, assim, foi bem complexo, né? E depois as coisas começaram a crescer, porque o digital era o momento, né? As empresas entenderam isso, que seria ali agora a porta de vendas seria o digital, e a gente acabou crescendo. Mas eu lembro até hoje, quando a gente colocou nossa equipe num call, né? Não sei se lembra disso, com certeza lembra, né? Gustavo Gá. E aí a gente juntou todo mundo e abriu a situação, né? A gente sempre foi muito transparente com as pessoas que trabalham aqui, e, enfim, honesto, né? De todas as formas. E aí a gente chamou todo mundo num call e falou: gente, a situação é essa. A gente acabou de perder 20, 25 clientes. Os clientes estão quebrando, as empresas estão derretendo, o caos está aí. A gente tem 2 opções. Ou a gente senta e começa a chorar,
ou a gente levanta a cabeça e vamos trabalhar. E vamos ver o que vai acontecer, mas vamos trabalhar como nunca. Eu dou a certeza que a gente vai passar por essa fase. Eu tenho certeza. Porque, cara, trabalho duro, as coisas acontecem. E aí não deu outra, graças a Deus, muito trabalho, dedicação de todo o time, então todo mundo teve um mérito muito grande em cima disso. O Gá, com o time dele, quando eles construíram, a gente criou uma ferramenta para poder ajudar empresas que não tinham e-commerce na época a tracionar vendas pelo digital em 3 dias. Lembra, Gá? Que doideira? Sexta, sábado e domingo. Segunda-feira tava pronto. Segunda-feira, bagatela de reuniões, apresentando. Exatamente. A gente conseguiu ajudar várias empresas, vários clientes. Então, assim, mas foi bem impactante, cara, com certeza. Vou falar outro diferencial, já puxando aqui. Cara, a Waigo nasceu com uma essência de atender pequenos negócios, né? Na época, pelo business que era formado com a empresa de tecnologia. E a pandemia, e a gente começou a ter uma gestão, eu estava conversando com um cliente esses dias, ele falou assim, Gu, por que você cuida tão bem, por que a equipe de vocês cuida tão bem de cada centavo investido em mídia? Falei, cara, porque por um cara que tinha uma pizzaria, por um cara que tinha uma hamburgueria, 500, 700 reais era o que ele tinha no mês. E aí quando a gente vai mexer em orçamento de 100, 200 milhões agora, a gente olha cada 500, 700 reais com uma forma assim que poucos sabem olhar, tá na nossa essência. E até contar uma experiência que eu tinha até esquecido. Cara, eu lembro até hoje o dia que eu não vou falar o nome, né, do cliente, mas ele me ligou, o dono da empresa, falou, Gibi, cara, eu preciso conversar com você urgente. Eu falei, cara, eu já sabia o que era, né? Eu falei, o que foi? O que aconteceu? Ele falou, cara, eu tô com 189 lojas fechadas, pontos físicos fechados no Brasil. Não sei o que fazer, tô desesperado e, cara, a única saída que eu vejo nesse momento é vender pelo digital de uma forma mais agressiva. A gente já gerenciava o e-commerce dele, já tinha um baita case. A gente saiu de 50 mil em março para faturar 1.400.000 em novembro do mesmo ano. Assim, e o negócio foi muito forte, muito rápido. E aí, conversando com ele, aí eu fui lá, né? Fui até a sede dele, só tava ele e 2 gerentes, um diretor e uma gerente, né? Porque todo mundo em casa, pela pandemia drástica. E ele sentou na mesa e falou, Gibi, como eu faço, cara? Peguei o papel, comecei a desenhar pra ele, explicar os modelos, como é que funcionaria, o que tinha que fazer, e etc. O que ele tinha que mudar, o que ele tinha que acertar, o que ele tinha... Enfim, ele mirou todo o investimento lá, cresceu o investimento, ele fez tudo o que tinha pra fazer e acreditou, né? Porque ele já, imagina, em lojas fechadas não entra dinheiro. Então ali, ele mesmo assim foi lá, investiu mais, deu um cheque ali um cheque em branco pra gente. E a gente gerenciou da melhor forma possível. E hoje ele tá vivo aí, né? Ele tá ativo, o digital em expansão. Muito resultado do que a gente fez naquele momento. E... Enfim, acho que foi bem forte essa história, né? Não, e deu certo. Mas complementando, essa parte é muito disso. Porque a gente sabe cuidar de grandes investimentos. Porque a gente já cuidou de pequenos investimentos. A gente já teve que... espremer muito... Como que é aquele ditado lá do... Bom, se a gente não sabe, vamos pular. Mas, cara, é muito legal. É muito legal viver isso. E aí a pandemia fez com que a gente tivesse uma virada de chave, cara, assim, surreal com grandes clientes. Eu tenho uma engraçada, porque eu tava numa call com o Grupo DASA, o maior grupo da América Latina de saúde. E aí o Ale, não sei se o Ale vai ver essa call, mas eu tava em call com ele falou assim, Gu, pandemia. Falei, que é isso, cara? Na hora nem... Pandemia? Tiver na escola isso aí, né? Pandemia. Aí ele, Gu, alerta de pandemia. E aí a gente trabalha com saúde, né? A gente tá falando do Grupo DASA. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, agora vai ser um caos, que não sei o quê. E a gente começou a fazer um planejamento com ele. O Luizão, que trabalha aqui na Argo, né? Luizão, pô, pensa. A gente ficou 3 semanas todo dia comendo Burger King, que era a única coisa que tinha aberta no horário que a gente ficava. E a gente viveu aquilo, cara. A gente viveu. Hoje você pega, a gente tem 16 pessoas internalizadas no Grupo DASA. E é muito pela, realmente, a parceria que a gente teve com eles. O pessoal de lá fala assim, cara, Gu, vocês não são nossa agência, vocês fazem parte do time. Isso não tem preço. Então,
foi muito óbvio, a gente não queria que acontecesse a pandemia, mas eu tenho certeza absoluta que a gente deixou um legado muito grande, né? Ainda deixa, né? De clientes que conquistamos, de clientes que eram nossos clientes e a gente ajudou, mas realmente a gente cresceu mais de 3.000% na pandemia e, como o Dipo falou, com muito trabalho, cara. Foi ali que realmente virou a chavinha pra gente conquistar grandes clientes e mostrar que o que a gente sempre falava, cara, a gente tá com você, independente da coisa, a gente tá com você, e a gente conseguiu mostrar e comprovar. Porque falar, todo mundo fala, né? Exatamente. Mas aí na hora que aperta, realmente a gente conseguiu mostrar pras pessoas. Boa. E Gustavo, até aproveitando o tema pandemia, né, a gente tinha um modelo onde era presencial 100%, né? E como é que você vê esse futuro, pelo menos no nosso segmento? Como é que você enxerga? Cara, eu costumo dizer que não existe uma receita de bolo. Eu acho que vão ter dias que é melhor a gente se encontrar, vão ter outros dias que funciona muito mais ainda em casa do que no próprio escritório. Eu, particularmente, Gustavo falando, prefiro trabalhar em home office, mas eu gosto também dessa disponibilidade de a gente poder trabalhar em qualquer lugar. Eu me lembro que, greve dos caminhoneiros em 2016 ou 2017. Eu liguei pro meu chefe na época e falei, cara, você viu o que aconteceu? Vigo, que não sei o que, eu não vou conseguir ir pro escritório. E naquele dia eu não trabalhei. Olha que loucura, porque o meu mindset e não sei o histórico de vocês, não me permitia trabalhar em outro lugar. Se não fosse no escritório, não esquece. Era ali. Então, assim, hoje eu acho que mudou, acelerou. Cara, a gente viu que o que a gente gastava 3, 4 horas no trânsito, a gente, nesses últimos 2 meses, eu fui pra Fortaleza, fui pra Florianópolis, a gente acabou de chegar de lá. E óbvio que é muito legal, é sensacional, eu acho que tem que acontecer, mas o business acontece por call. Sim. Lá. Exatamente. A gente tá com, por exemplo, cliente há 90 dias, quantas vezes a gente viu ele? Tem cliente que a gente nem conhece, né? Nem conhece. Então, assim, respondendo a sua pergunta, cara, funciona. A WhyGo, ela construiu um hub aqui onde cara, tá sempre aberto, cafezinho, ar-condicionado, sala, internet. É um ambiente muito gostoso, internet e pessoas Mesa do de bem sinuca tá chegando. Mesa de sinuca. Cara, vão estar aqui e pode utilizar. Mas, se quiser trabalhar de casa, funciona a 100%. Eu acho que o híbrido, né? Acho que o híbrido é a grande tendência aí no mercado tech, marketing, e acho que tem tudo pra prosperar e continuar. Acho que tá sendo muito efetivo, né? Com certeza. Tá sendo muito bom. Que você ganha em produtividade, né? Nossa, tudo. Acho Todos os que- aspectos. Exato. O tempo que você leva para se deslocar de casa até o trabalho é o tempo que você consegue, de repente, fazer um planejamento melhor do dia, Sim. trazer esse planejamento do dia como um todo e depois, conforme as coisas vão acontecendo, de repente marcar um dia na semana para se encontrar, para resolver um problema específico. Sim. Acho que esse híbrido, com certeza, é um dos melhores modelos. Sim, né? eu lembro até hoje, meio da pandemia. Aí uma pessoa que trabalha aqui na empresa me ligou. Tava uma voz meio estranha. Eu falei, o que foi? Tá tudo bem? Putz, deixa eu te falar, eu me mudei pro Rio Grande do Sul. E, cara, eu amo a WhyGo, eu quero continuar trabalhando na WhyGo, mas e agora? O que eu faço, cara? Putz, você vai me demitir e tal? Eu falei, tá louco, meu, tá em casa, só me convida pra comer um churrasco um dia aí com você que tá tudo certo. E, funcionou super bem, trabalhou super bem, e é isso, né? Acho que entender um novo mundo agora, né? Foi mais uma aceleração, né, que a pandemia trouxe. Sim, sem dúvida. A melhoria dos programas de videoconferência, né? O quanto que isso foi acelerando também essa parte, né? Essa possibilidade de ferramentas de gestão e comunicação não presencial. Então, foi mais um fruto desse movimento que foi a pandemia, né? Com certeza. Sensacional. Cara, é muito legal olhar pra trás e isso é mais um amadurecimento, mais uma coisa. E cara, o que você espera pra 2023, Gustavo? 2024, mais desafios. E desafios foram feitos pra superar mesmo. Então, acho que a gente só fica forte assim, com o que a gente passa, como você disse, com situações. E por isso que o Dibi falou também faz muito sentido, cara. Quando você olha pros erros que foram cometidos naquele squad, você não comete no outro. Exato. E quando você entende coisas que aconteceram, que você pode levar para outra, é a mesma coisa. Então, sensacional. E aí eu vou puxar uma pergunta para vocês agora. Cara, como que funciona o workflow dos clientes aqui dentro da WhyGo? Como que é o dia a dia? Como que é a rotina? Como que a gente divide isso aqui? Legal. Bom, o nosso dia a dia ele é praticamente assinado com 1000 NDAs aí, né? Então tem um processo bem estabelecido.
Mas, assim, falando no cenário macro, né, a gente tem ali a estrutura de gestão do processo, enfim, os gestores. A gente tem ali os squads que atendem, a gente tem tanto time dedicado como time compartilhado. O que é isso? O time dedicado é quando o cliente ele precisa de mais de 176 horas de trabalho de um determinado profissional. E aí ele vai ter um squad com várias pessoas dedicadas àquela conta. A gente tem também o time compartilhado, que é uma empresa que ela não precisa de 100% de um profissional, e ela precisa, às vezes, de vários profissionais com perfis diferentes. Consequentemente, a gente quebra essas horas e constrói um squad para atendê-la, né, para atender aquela empresa. Então, mas o nosso modelo depende do cliente, né? Tem reuniões semanais, as reuniões de fechamento mensais, as dailies, né? Então as reuniões diárias, enfim, entre outras estratégias que a gente tem aí de atendimento. Mas a gente sempre mune, independente das reuniões, a gente sempre mune o cliente de dados. Então todo cliente, o iGo hoje, ele tem um dash automatizado com as informações em real time. Ou se não todos, a grande maioria, né, Gustavo? Acho que hoje grande parte aí da equipe tem. A gente tem um dash de gestão nosso interno para poder acompanhar os números em tempo real também. Alguns gatilhos de sensores com base em meta. Então a gente tem muita coisa legal, muito processo bacana. Que inclusive a gente pode até pegar um podcast inteiro para poder falar disso. A gente tem muito conteúdo para dizer, que acho que é um dos grandes diferenciais aí também da nossa agência, né? E aí, Gustavo, até aproveitando agora a minha vez, fechar uma pergunta para você. E acho que o Gá também pode se sentir tranquilo para responder, mas, cara, hoje a gente... Como é que a iGo se posiciona no mercado? Então, como é que... Pô, legal, a iGo é uma agência, legal, mas ela é uma agência do quê? Né? E o porquê que ela é? Por que ciência ela tem? E aí, se vocês quiserem já puxar um pouco sobre os serviços que a gente tem dentro da agência, né? Os principais, não vamos quebrar tanto, mas se a gente puder falar dos principais e o porquê, qual que é a visão de vocês? Se puder falar pro pessoal. Posso falar? Legal. Bom esse negócio, hein? Sensacional. Mandem mais, por favor, hein? Tô de campo. Dib, ótima pergunta. E aí, cara, o que você falou sobre o dia a dia, acho que vale sim. O podcast não dá pra contar muita coisa, senão vão copiar a gente. Eu falei, tem gente aí, né? Mas é muito isso, cara. Viver intensamente, tanto o squad dedicado, compartilhado, que vai mudar realmente. As duas equipes funcionam 100%, que vai mudar realmente isso que você falou, da quantidade de horas alocadas no projeto. Bom, a iGo, a gente costuma dizer que é uma agência de performance. Então as empresas contratam a iGo porque elas querem vender mais. Pô, Gu, mas aí vocês não fazem campanha de branding? A gente costuma dizer que quando a gente vai rodar uma campanha de branding, a gente faz um brandformance. Então a gente escolhe indicadores, mostrem pra gente que a gente está no caminho certo. Pô, como assim? CPM. Qual que é o CPM que você espera? Espera um CPM de R$10, né? O custo por 1000 impressões. Então tá bom. Vamos pautar em um CPM menor para a gente conseguir alcançar mais pessoas, mas vamos entender quem é o público que a gente está alcançando. Né? A gente fez uma campanha agora com uma farmacêutica, não posso dizer o nome, mas a gente conseguiu, era uma campanha de awareness, a gente conseguiu tantos indicadores ricos, a gente conseguiu mostrar para eles quem era o público-alvo, a gente construiu uma persona muito diferente, inclusive, do que eles achavam que era, né? Então, eu acho que o nosso desafio, e aí mais uma vez eu volto como nosso diferencial, é sempre, em todas as campanhas, mostrarmos o porquê estamos tomando aquela conclusão. Então, respondendo sua pergunta, a gente é uma agência de digital e se coloca como uma agência de performance. Outra coisa que você perguntou são os serviços que a gente presta, né? Os serviços que a gente oferece aqui dentro de casa. Como eu disse, nós somos uma agência 360, então a gente divide os squads aqui basicamente como desenvolvimento, conteúdo, mídia e BI como coração da empresa. É óbvio que a gente está falando de caixinhas macros. Dentro dessas caixinhas, a gente divide elas, né, como micro. Então, por exemplo, conteúdo, estática e não estática, equipe, né, de motion, a equipe de estática, conteúdo social e conteúdo performance. Então, pô, se você vai rodar uma campanha de mídia, é importante você ter as melhores práticas para performance, né? Desde a parte de derivação até o que você vai colocar de conteúdo. Né? A gente teve uma reunião super legal agora no Meta, onde o pessoal bateu muito lá e falou: Gu,
coloca para rodar nos clientes GIF. E aí quando a gente fala que vídeo é o melhor, mas eu coloco o vídeo para rodar e eu não tenho performance. Mas é que você coloca vídeo longo. Então, Exato. coloca uma peça estática aí e faz o seu CTA, né? piscar pra você ver se não vai ter um resultado melhor que a estática. Então, a equipe de performance ela está preparada para resolver esse tipo de problema. A equipe de social ela quer engajamento na rede orgânica. E aí a parte de desenvolvimento, ela pode falar melhor que eu, mas a gente tem app, a gente tem a parte de e-commerce, a gente tem a parte institucional. Então, acaba quebrando essas caixinhas, né, Gá? Exato. Na parte de desenvolvimento a gente tem essas subdivisões ali de front-end, back-end, a parte que apoia o BI em provisionar e trazer formas de consolidação dos dados, unificar os dados em um servidor, a parte de disponibilização desses dados em servidores. Então, acho que são muitas caixas quando a gente fala de tagueamento, quando a gente fala da parte de desenvolvimento de e-commerce, implantação, site institucional. Acho que tem bastante variação dentro desse meio relacionado ao desenvolvimento. E o legal que eu também queria comentar, como as áreas se complementam, se conversam, né? Então, por exemplo, a área de mídia, ela precisa que o pixel esteja instalado no site, disparando um evento correto, no momento correto, passando o parâmetro tal. Então, o desenvolvimento vai ajudar nisso. A parte de branding, ela precisa ali que esteja tudo correto com de repente, a área de motion, a área que enxerga a peça, que fala, pô, o CTR tá baixo nessa, por quê? Vamos entender, vamos colocar um mapa de calor nessa peça, vamos entender o que tá acontecendo. Então, elas se complementam de todas as formas, né? Então, é muito legal ter essa questão da agência 360, pelo que cada uma pode agregar a cada área, a cada pilar, né? O profissional fica mais completo, né, cara? Exatamente. Assim, a gente vê as pessoas, job rotation, quantas pessoas entraram aqui para começar a mídia, se apaixonaram por conteúdo, isso é legal. Vice-versa. Então, isso é muito legal. Pessoal, a gente tem basicamente 5 minutos, a Mai já tá querendo matar a gente aqui. Sexta-feira, né? Sexta-feira, e aí pra encerrar, Gal, eu queria que você fosse muito curto, e aí o Dibi, se puder complementar. Cara, o que um profissional... Por que um profissional ele tem que sempre estar estudando nessa área, né, na área de digital? Porque a gente vê tantas coisas mudarem, mas queria que vocês comentassem. E se vocês puderem complementar, o que a gente espera para 2022 ainda? Tem novidades vindo na iGo? Tem coisas que a gente pode fazer de diferente? Legal, acho que o digital, a tecnologia está em constante aprendizado, está em constante amadurecimento. A gente fala já de né, metaverso, enfim, nunca algo que há 2 anos atrás foi criado vai ser o mesmo hoje. Sempre essa questão de aceleração, de melhorias, implantação contínua, melhoria contínua. Então, você não pode ficar parado ali, você não pode achar que você sabe tudo, porque as coisas elas mudam, evoluem todos os dias. A gente está falando também da migração, né, do Universal Analytics para o GA4, então a gente vê esse movimento do mercado que está tendo que se adequar a isso, a forma de enxergar os dados, como os novos conceitos estão chegando, como isso precisa mudar na implementação dos sites no app, a possibilidade de cross-device que você consegue ter ali na Visão Analytics agora. Então, a gente está super apostando nisso. Inclusive, estamos com um case muito legal com um cliente, com a Tokstok, né? Onde a gente vai ter bastante coisa aí para conseguir apresentar. Esse case segura, Gá. A gente vai soltar. Acho que no final desse mês, talvez a gente solte. Acho que próximo... agora já acabou o mês, né? Exato, acho que vai segurar pro resultado. Então ótimo. Acho que depois da Black Friday a gente deve ter um bom barulho ali do que a gente está implementando. Projeto muito legal. E aí, Diego, o que esperar para 2022, cara? Cara, acho que é muito engraçado, né? Porque a gente sempre brinca. Cara, todo ano a gente mais que dobra, né? Impressionante. E se fosse me perguntar talvez há 2 meses atrás, eu ia falar... Legal, a gente vai continuar crescendo, mas a gente montou algumas parcerias estratégicas muito legais de plataforma. A gente falou algumas delas, alguns nomes aqui também. Então, sem dúvida, até o final desse ano a gente deve dobrar a empresa novamente.
Não. E isso é muito, muito bom, né? Muito positivo, o cenário é totalmente positivo. O mercado, os clientes, eles estão muito mais maduros. Isso é bom para empresas boas, obviamente, né? Porque você tem que ter uma maturidade ali para também conseguir dialogar e fazer com que o negócio aconteça, porque a concorrência fica maior. Quando eu falo concorrência, a concorrência do nosso cliente até no digital, né? Então isso aumenta bastante as dificuldades. Mas eu estou muito confiante. Eu acho que o cenário é positivo, ele é próspero, tanto visando tecnologia, conteúdo e desenvolvimento, né? Tecnologia e mídia, né? Então, essas 3 frentes eu acho que só tem a crescer. Essa essência de BI, Gustavo, que você falou bastante, ela é uma essência muito bacana, né? A gente vê isso no dia a dia, os dados, e isso faz com que a gente realmente se diferencie do que tem no mercado. E isso agrega demais aí quando a gente fala de resultado na última ponta, né? Então, muitas vezes o cliente nem sabe, né? A questão dessa inteligência de BI, mas quando ele olha o resultado, ele fala, tem alguma coisa diferente aí. Mas é isso, eu acho que do cenário é totalmente positivo. A gente sabe que a gente está passando por um momento de eleição, a gente sabe que a gente está passando por um momento, daqui a pouco Black Friday bem ali, né? Junto praticamente com a eleição. Você tem Copa do Mundo, também super... Esse assim, segundo semestre vai ser uma doideira, essa que é a verdade. Mas eu ainda acredito que dá tempo de fazer um movimento muito forte. Já tá acontecendo, né? A gente já tá fazendo. Eu acho que é isso, acho que o cenário é muito próspero, o mercado acho que vai sofrer um pouco esse movimento, a gente já está sentindo em alguns clientes, alguns números, o varejo, né, sempre muito impactado, foi muito impactado por conta da pandemia, mas eu acho que passando as eleições, se Deus quiser aí, o mercado vai se aquecer novamente, acho que vai crescer mais ainda, né, acho que vai ser muito legal, acho que seja isso. Show! Pessoal, obrigado, valeu quem assistiu. Deixa um like, tô brincando. Mas quem assistiu, comenta, chama a gente. Boa. Vai ser um prazer e a gente espera trazer novidades no próximo. Não sei se vai ser ao vivo, mas quem sabe aí em agosto venha com um convidado pra gente bater um papo. Isso é Com certeza, é isso aí. Com certeza. Obrigado, Valeu, pessoal. Valeu, Obrigado. pessoal. Obrigado. Valeu.